Quantas orações há nesse período? Uma? Duas? Três? Temos aqui três orações. Por incrível que pareça, uma frase muito curta, mas temos três orações. Por que temos três orações? Porque temos três verbos. Portanto, já sabemos que cada verbo é uma oração. Então, aqui temos três orações. Uma delas é a oração principal. Duas outras são subordinadas a essa principal. Vem comigo que vamos estudar sobre orações subordinadas e conhecer os três tipos de orações subordinadas que existem. Orações subordinadas substantivas, orações subordinadas adjetivas e orações subordinadas adverbiais. Oração subordinada é aquela oração que desempenha uma função sintática em outra oração, ou seja, é uma oração que funciona como parte de uma outra. Essa função sintática pode ser uma função típica de substantivo, uma função típica de adjetivo ou uma função típica de advérbio. Por isso nós temos as orações substantivas, orações adjetivas e orações adverbiais. Na música Borboletas, de Vitor e Léo, nós temos o seguinte. Percebo que o tempo já não passa. Note que nós temos um verbo, outro verbo. Você diz que não tem graça. Verbo diz, verbo tem. E nós temos ainda o verbo amar. Nesse trecho, nós temos, portanto, 5 verbos, 5 orações. Veja que nós temos aqui duas orações se interligando, certo? Percebo que o tempo já não passa. Note que na primeira oração eu tenho um verbo e eu tenho um sujeito que está oculto. Seria eu. Eu percebo. Mas observe que nesta oração faltou uma parte. Eu percebo. Nós temos sujeito e verbo, porém está faltando um complemento. Quem é que funciona como complemento desse verbo? Que o tempo já não passa. Note que toda essa oração funciona como o complemento desta outra oração. Portanto, a oração que recebe a outra como complemento é a chamada oração principal. A oração que desempenha uma função sintática na outra é a oração subordinada. E aí você já sabe que esta oração desempenha um papel de substantivo. Por quê? Porque é o complemento. Eu percebo algo, percebo alguma coisa. Eu percebo sua ausência, eu percebo sua presença. Veja que eu conseguiria trocar toda essa oração por um substantivo. Portanto, esta oração é uma oração porque tem verbo, é subordinada porque completa uma outra, e como desempenha um papel de substantivo, ela é chamada de oração subordinada substantiva. Toda vez que uma oração funciona para completar, essa aqui completa a outra. Toda vez que ela funciona para completar a parte que estava faltando, ela vai ser uma oração substantiva. Agora veja, tem um macete que vai lhe auxiliar muito para você identificar se a oração é substantiva ou não. Toda vez que você se deparar com uma situação dessa, tente substituir toda a oração pela palavra aquilo ou isso. Veja, se funcionar bem, se encaixar, é porque ela é substantiva. Eu percebo aquilo. Eu percebo isso. Esse macete funciona porque a palavra aquilo não vai funcionar na oração adjetiva nem na oração adverbial. Só funciona na substantiva, porque a palavra aquilo substitui um substantivo. Se eu conseguir encaixar o pronome aquilo, eu conseguiria encaixar um substantivo. Então eu sei que esta oração funciona como substantivo da oração principal. Ela é oração substantiva. É o que a gente vê nesse outro trecho.
a mesma situação, é você diz. Você é o sujeito, diz é um verbo, opa. Tá faltando de novo um complemento. Você diz aquilo. Toda vez que eu conseguir pegar uma oração e substituí-la pela palavra aquilo, esta oração é uma oração subordinada, substantiva, certo? Você diz aquilo. Você diz que não tem graça. Agora observe que nós temos outra oração. E essa oração, amar assim, se encaixa nessa? Você diz amar assim? Se encaixa nessa? Percebo amar assim? Se encaixa nessa outra? Que o tempo já não passa a amar assim? Ou se encaixa nessa aqui? Que não tem graça amar assim. Observe que esta oração se encaixa nessa. Veja, é como se eu dissesse, aquilo não tem graça. Note agora que esta oração é que funciona como a palavra aquilo. Aquilo não tem graça. Mas como ela funciona? Veja, quando eu chego aqui e observo, não tem graça, tem é verbo, graça é complemento desse verbo. O que é que está faltando? Não tem graça. Alguma coisa não tem graça. O que é que não tem graça? Amar assim. Veja que esta oração funciona como se fosse o sujeito desta outra oração. Então, pessoal, ela é uma oração subordinada substantiva. Veja, então nós temos o seguinte. A oração que não tem graça é subordinada em relação à oração principal. Você diz. E ao mesmo tempo, a oração não tem graça, ela é oração principal em relação a esta última, que é a subordinada dela. Veja que nós tivemos exatamente um emaranhado de orações. As orações subordinadas funcionam mais ou menos como se fossem um quebra-cabeças. As orações coordenadas é como se fossem dominós, apenas se encostam umas nas outras. Mas as orações subordinadas é como se fossem quebra-cabeças. Por que como se fossem quebra-cabeças? É como se uma penetrasse na outra, é como se uma se encaixasse na outra, certo? E essas aqui são as orações substantivas, aquelas que desempenham o papel de completar a oração principal. Como eu sei que ela é substantiva? Quando eu consigo trocar a oração inteira, note isso, a oração inteira pela palavra aquilo. Percebo aquilo. Você diz aquilo. Aquilo não tem graça. Toda vez que eu trocar a oração inteira pela palavra aquilo, é porque essa oração é subordinada substantiva. Mais um macete. Toda oração subordinada, você vai notar que é introduzida por um conectivo ou aparecerá, quando não tem um conectivo, aparecerá com um verbo em uma das formas nominais, ou no infinitivo, ou no gerúndio, ou no particípio. Na música Anunciação, de Alceu Valença, nós temos um exemplo de oração subordinada adjetiva. Vamos ver, inicialmente, separando aqui as orações. Note, na bruma leve das paixões que vem de dentro, veja que nós temos um verbo. Tu vens chegando, nós temos uma locução verbal para brincar no meu quintal. Bem, então nós temos uma oração, tu vens chegando, duas orações para brincar no meu quintal, e nós temos a oração que vem de dentro. Observe que toda oração subordinada, como falei há pouco, se inicia com um conectivo ou com um verbo numa das formas nominais, certo? Então, aqui nós temos um conectivo, que neste caso não é a conjunção integrante, é um pronome relativo por ser oração adjetiva. Então, nós temos aqui uma oração que vem de dentro. Note que nessa música, nessa letra, nós temos esse termo na bruma leve das paixões. Perceba que aqui não é oração, pois não tem nenhum verbo. E esta oração se encaixa neste termo anterior. Porém, a gente precisa entender que este termo anterior, ele é parte dessa daqui. Tu vens chegando na bruma leve das paixões. É como se eu falasse, tu vens chegando neste veículo, tu vem chegando de carro, tu vem chegando de moto, tu vem chegando na bruma leve das paixões.
Agora, observe, este termo na bruma leve estaria aqui. Tu vem chegando na bruma das paixões. Mas de que paixões a música fala? Das paixões que vêm de dentro. Observe que a oração que vem de dentro, ela se encaixa na palavra paixões. E nós temos a palavra paixões, um substantivo. Quando eu digo na bruma leve das paixões que vem de dentro, eu sei agora que não é qualquer paixão. É como se eu estivesse utilizando um adjetivo para caracterizar as paixões. É como se eu falasse paixões verdadeiras. É como se eu falasse paixões interiores, já que vem de dentro. Então veja, é como se eu trocasse essa oração inteira por um adjetivo para caracterizar o substantivo paixões. Nós temos aí, portanto, uma oração subordinada adjetiva. Oração subordinada adjetiva é aquela que funciona como adjetivo, ou seja, é aquela que funciona como adjunto adnominal de um substantivo anterior. Existem dois tipos, que veremos depois, dois tipos de orações adjetivas. Mas o que é importante aqui é perceber como é que eu identifico se a oração é adjetiva ou não. Toda oração adjetiva, ela se refere a um substantivo anterior. Ela caracteriza este substantivo. Eu consigo trocar essa oração por um adjetivo. Então, ela tem valor de adjetivo. Duas características importantes das orações adjetivas. Primeiro, se refere a um substantivo anterior. Segundo, ela pode ser trocada por um adjetivo, porque ela tem valor de adjetivo. E o principal macete para você identificar se ela é realmente adjetiva ou não é você tentar fazer a troca do pronome relativo que a inicia. Toda oração adjetiva inicia com um pronome relativo. Pode ser o pronome que, qual, quem, cujo, onde. Pronome relativo. E como é que eu sei que esse que é um pronome relativo e não uma conjunção? Tentando fazer a substituição dele, só o quezinho que aparece aqui, pela palavra qual, ou suas variações, no singular, no plural, no masculino, no feminino. Veja, como ficaria? Na bruma leve das paixões, as quais vêm de dentro. Tu vem chegando na bruma leve das paixões, as quais vêm de dentro. Veja que você consegue fazer a troca do que pelo pronome as quais, porque paixões é feminino, consegue fazer essa troca e encaixa perfeitamente, faz sentido, não perde o sentido do que você está falando. Então, toda vez que eu tenho uma oração, e essa oração se refere a um substantivo, se eu conseguir fazer a troca do conectivo que a inicia pela palavra qual, ou as quais, ou os quais, isso significa que esta oração começou com um pronome relativo. E por começar com um pronome relativo, ela está caracterizando o substantivo anterior. Se ela caracteriza um substantivo anterior, é porque ela é uma oração subordinada adjetiva. Orações subordinadas adverbiais. A música Sutilmente, do grupo Skank, vai servir de base para a gente entender como funciona uma oração adverbial. Observe que nós temos, quando eu estiver triste, verbo estiver, simplesmente me abrace. Verbo, abrace. Quando eu estiver louco, subitamente se afaste. Note que, quando eu estiver triste, simplesmente me abrace, parece já encerrar um período, certo? E aí nós temos o seguinte, nesta música, o eu lírico está fazendo um apelo, está pedindo algo à pessoa com quem ele fala. Simplesmente me abrace, subitamente se afaste. Mas observe que ele pede um abraço, não é o tempo todo. Ele pede um abraço nessa circunstância, quando eu estiver triste. Ele pede que se afaste não o tempo todo. Ele pede que se afaste nessa circunstância aqui, quando eu estiver louco. Então nós temos o seguinte. Nós temos orações que se relacionam entre si.
Uma é a informação principal, me abrace, se afaste. A outra é uma circunstância. Estou pedindo que me abrace nessa circunstância, quando eu estiver triste. Então, note que esta oração se relaciona com a segunda, expressando uma circunstância. Que circunstância é essa? Quando você estudou adjuntos adverbiais, você viu que os adjuntos adverbiais, lá no período simples, podem expressar uma noção de tempo, de lugar, de afirmação, de conformidade, de causa, de consequência, de comparação. Nós temos aqui uma expressão de uma circunstância de tempo. Me abrace quando eu estiver triste. Me abrace daqui a pouco. Me abrace amanhã. Me abrace agora. Eu consigo trocar essa oração inteira por um advérbio de tempo. Por exemplo, a palavra agora. Certo? Então eu tenho uma oração inteira, porque tem verbo, a oração tendo valor de tempo, tendo valor, portanto, de uma circunstância adverbial em relação ao fato da outra oração. Por isso eu tenho uma oração subordinada. Oração subordinada, como ela expressa um advérbio, ela é adverbial. Como ela expressa uma circunstância com valor de advérbio, ela é adverbial, certo? O mesmo ocorre nesta segunda. Como identificar a oração adverbial? Tente trocar, uma vez que você identificou, esta oração é o fato principal, esta outra é a circunstância. Note, você já tem aí algum macete. Toda oração subordinada inicia com um conectivo ou o verbo dela vai estar em uma das formas nominais. Isso é marca das orações subordinadas. Então eu já sei que essa que começou com o conectivo, com a conjunção, ela é a oração subordinada. Você já sabe que para encontrar a substantiva tem que trocar a oração toda pela palavra aquilo. Para encontrar a adjetiva, você basta trocar o conectivo pela palavra qual. E para encontrar a adverbial, para descobrir se ela é adverbial, basta que você tente trocar a oração inteira por uma circunstância, por uma palavra que seja um advérbio. Por exemplo, quando eu estiver triste, simplesmente me abrace. Agora, me abrace. Eu consigo trocar a oração inteira por um advérbio. Por isso ela é chamada de oração adverbial. Em resumo, portanto, temos o seguinte. As orações subordinadas podem ser de três tipos: substantivas, adjetivas ou adverbiais. As substantivas, elas são as orações que completam a principal. As adjetivas são orações que caracterizam um nome da oração principal. E as adverbiais são as que expressam circunstâncias. Expressam circunstâncias. Como identificar uma substantiva? Trocando a oração subordinada pela palavra aquilo. Esse é o macete. Como identificar uma adjetiva? Trocando o conectivo pela palavra qual ou suas variantes femininas e plural. E como identificar uma oração adverbial? Trocando a oração inteira por um advérbio. Advérbio. Oração que completa outra oração, ela tem valor de substantivo. Oração que expressa circunstância tem valor de advérbio. E oração que caracteriza nome, ela tem valor de adjetivo. É exatamente no fato de completar a informação, no fato de expressar circunstâncias e no fato de caracterizar nomes das orações principais que reside a importância de estudar esse assunto. Quando você domina o assunto orações subordinadas, você percebe se sua frase já está completa ou não, você percebe se precisa acrescentar uma circunstância para, na hora de escrever o seu texto, dar aquela informação com maior precisão, com mais detalhes. Você consegue
fazer com que o seu texto fique mais completo, fique mais pertinente e você consiga levar mais a informação conforme o seu pensamento, conforme o que você desejaria expressar com a sua escrita.